Jerônimo Mendonça foi um grande espírita brasileiro, foi um homem extraordinário, a vida dele é riquíssima, eu não teria condição aqui de aprofundar muito na sua vida, na sua história, mas eu gostaria de destacar uma coisa. Jerônimo, ele ficou tetraplégico, imobilizado e ficou cego, uma doença que começou a evoluir. Ele inclusive disse que na época que O Vento Levou, o cinema apresentou a premiere, né, ele foi assistir, mas já estava com os processos inflamatórios iniciando de uma síndrome rara e não tinha lugar, ele ficou em pé 3 horas, imagine, que é mais ou menos a duração de O Vento Levou, assistindo o filme, e depois dali o processo inflamatório ainda avançou, mas já era um processo que iria avançar de qualquer jeito. Jerônimo Mendonça se tornou um missionário com essa dor, com esse sofrimento. Cuidava das pessoas, ajudava as pessoas, um orador extraordinário, acamado, era chamado o gigante deitado, era levado, deitado para cidades para fazer palestra. A mãe dele disse: meu filho, esse negócio de espiritismo deve ter alguma razão. Ele disse: mas por quê, mãe? Porque eu tenho 9 filhos, você é o único filho paralítico e você é o único filho que não fica em casa. Era chamado o gigante deitado. Ele costumava dizer o seguinte, ele era solteiro, né, não se casou, ele dizia: casei-me com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Ele dizia isso de maneira bem animada, mas muito animada. Ele foi para Arigó, acamado. Arigó, na época, estava produzindo as curas mediúnicas espirituais. Dr. Fritz incorporou, examinou ele e respondeu: estamos diante de um caso dos 3C. E ele perguntou: 3C? Que C é esse? Ele disse: calma, cama e karma. Nesse caso não há jeito. Mas Jerônimo Mendonça sempre se manteve animado, porque depois que se tornou espírita, cego, ele citava trechos de Allan Kardec, obras psicografadas por Chico Xavier, obras mediúnicas que ele citava de memória e era cego, pedia para alguém ler para ele na época. Certa vez ele foi até Chico Xavier, logo no início, quando conheceu Chico Xavier, o cardiologista dele, com o processo dele de doença, disse que o coração dele, a qualquer momento, ia parar e que a vida dele estava por um fio. E chegou para Chico e disse: Chico, minha vida está por um fio. E Chico disse: ah, que bom, meu filho. Bezerra de Menezes está aqui do meu lado e disse que tem fio de nylon, fio de aço, tem um monte de fio. E ele está dizendo, junto com Emmanuel, que se você trabalhar, toda pessoa que trabalha, o fio engorda, o fio engrossa. Trabalhe no bem que o fio engrossa. E Jerônimo Mendonça disse que nunca ia esquecer esses contatos. E quando estava saindo, disse: muita paz, Chico. E Chico respondeu: tira o Z, meu filho, muita pá, muito trabalho. E ele se tornou um exemplo e pessoa. Divaldo Franco conheceu ele, uma das palestras que Divaldo Franco fez na região onde ele morava, ele foi assistir como espírita, conheceram, estabeleceram uma grande amizade de anos. E Jerônimo Mendonça costumava dizer: Divaldo, engraçado, né? Você é o palestrante que fala e sou eu que saio carregado. Ele era sempre bem-humorado, sempre bem-humorado. E Divaldo Franco contou, em uma palestra recente que eu vi dele, que depois que Jerônimo Mendonça desencarnou, algum tempo depois ele teve uma visão psíquica e viu Jerônimo Mendonça no além. Sem paralisia, sem nenhuma imobilização, sem nenhum processo de doença, o coração irradiava uma luz que inundava o ambiente, que Divaldo ficou impressionado, vestido de pajem, aqueles pajéns da Idade Média, né, com a aparência de uma outra encarnação, um homem de 45 anos mais ou menos, se aproximou, apareceu como Jerônimo Mendonça, depois se transfigurou nessa imagem, nessa aparência, e disse: sou eu, Divaldo. Olha como eu estou. Eu superei, me libertei. Aquela doença que eu considero hoje abençoada, aquela doença, era o resultado de crimes hediondos que eu cometi. Eu fui um pajem fulano de tal, de uma corte europeia, que era um conselheiro de um grande poderoso, e que executava mortes, assassinatos, crimes, desencadeava guerras. Muitas pessoas foram colocadas em calabouços infectos, que foram estraçalhadas ali por meu mando, por as minhas decisões. Nunca, Divaldo, reclame de nenhuma dor. Nunca se revolte com nenhum tipo de sofrimento, porque há razões, e eu recuperei-me de todos os crimes hediondos através dessa experiência dolorosa que eu passei na minha última existência e que também foi abençoada.